Então tá, vamos lá dar o início à correção dos exercícios então. A gente está na página 31, para quem está perdido eu já coloquei aí no chat, tá? O primeiro exercício diz o seguinte: associe os exemplos aos conceitos apresentados. Voz verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo da oração. Lembrando que algumas dessas alternativas ali podia ser mais de um caso, tá? Podemos começar. A Cauane pode ler, porque daí eu sei que o telefone da Cauane. O microfone da Cauane tá funcionando, já vou abusá-la. Já vou abusar dela. Vamos lá, Cauane. Posso, naquele organize as ideias? Isso. Associe os exemplos aos conceitos apresentados. Voz verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo da oração. Na voz ativa, o sujeito é o agente do verbo do processo verbal. Na voz passiva, o sujeito... Tá, eu acho que fica mais fácil tu ler todas. Isso. Pode ser assim mesmo, Na voz passiva, o sujeito é paciente da ação verbal. Isso é, o sujeito recebe ou sofre a ação verbal. Na voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Passiva analítica, sujeito mais verbo auxiliar, ser, estar, mais particípio, mais agente da passiva. Passiva sintética, igual verbo transitivo direto mais se, pronome apassivador, mais sujeito paciente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esses 5 itens que a Cauane leu servem de um resumão para vocês, tá? Vocês já podem usar esse esquema para resolver os exercícios que eu vou passar semana que vem, que serão avaliativos, tá? Aí do outro lado, vamos fazer a correspondência. Pode ler a primeira. Os agentes da lei prenderam os suspeitos. Que voz vocês acham ser? Ativa, passiva, reflexiva? Ativa. Oi? Voz ativa. Ativa, então é número 1. Agora 2. Aliás, o próximo. Poucas testemunhas foram ouvidas naquele dia. Agora eu tenho o quê? Uma voz passiva, né? Só que quando eu tenho a voz passiva, eu posso classificar também em analítica ou sintética. Então, o primeiro número que vocês vão colocar é o 2, porque é voz passiva. Concordam? Poucas testemunhas foram ouvidas, elas sofreram uma ação. Agora eu quero que vocês me digam, é uma passiva analítica ou uma passiva sintética? Analítica? Analítica. Então, ela é 2 e 4. Fechou? Depois. Vamos lá, gente? Pode ler, Cauane. A notícia foi recebida com tristeza por todos. E aí? A notícia foi recebida. Ela sofreu ação, né? Eu tenho um alvo, aliás. Que tipo de voz eu tenho? Ativa, passiva ou reflexiva? Turma, vamos lá? Passiva. Passiva, joia. Agora, dentro da passiva, será que ela é analítica ou ela é sintética? Lembrando que a sintética ela vai ter a partícula C. É analítica. Analítica. Então, de novo, 2 e 4. E a última, Cauane? Buscam-se novos talentos musicais. E agora? Eu tenho uma voz ativa, passiva ou reflexiva? Reflexiva? Um pouquinho mais alto. Reflexiva? Reflexiva, joia. Mas eu posso dizer também que é uma voz passiva sintética? Pode. Pode, né? Porque eu tenho o pronome passivador ali. Então, nesse caso, pode ser 2 ou 5. Joia. E agora a última. Professora. Oi? Ficou 1, 2, 2 e 4? Ah, eu tô colocando aqui no chat, tá? Vamos só corrigir a última, daí eu já libero ali. Claro. Tá bom. Então tá, vamos lá. A última, qual é? Feri-me para a faca. E aí?
Oi? Que voz é essa? Reflexiva. Joia. E só reflexiva? É. 3. Professora, Oi. na frase ali de cima, buscam-se novos talentos musicais. Uhum. O sujeito é agente paciente da ação. Não, ela não é Pra ser reflexiva. Ela é passiva, tá? Porque alguém busca novos talentos. E ela é sintética, porque eu não sei quem é que busca. Então, ela é 2 ou 5. Eu acho que eu tinha falado reflexiva, né? Reflexiva. Não, desculpa. A reflexiva é a última. Ó, lancei o gabarito aí. É 1, depois 2 e 4, 2 e 4 novamente, 2 ou 5 e 3. Acho que ficou melhor assim, né? Fechou? Agora, outra questão diz assim, ó. Regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito a que se refere. Então, vamos lá. Agora é o Marcos. Tá. 6. Sujeito simples, né? Eu leio ali, né? O 6, Isso. ou eu lembro... Não, lê Sujeito simples. Lê tudo primeiro verdinho. Sujeito simples. Verbo flexiona-se no singular se o núcleo do sujeito estiver no singular ou no plural. Se o núcleo do sujeito estiver no plural. Então, só um pouquinho. Sujeito composto... Só um pouquinho, Marco. Para concordância, eu tenho que saber identificar o sujeito. Se eu não sei achar o núcleo do sujeito, ainda na minha oração, eu não vou saber fazer a concordância. Tá? 7. Leia 7. Sujeito composto anteposto. Verbo flexiona-se no plural, concordando com os núcleos. Só um pouquinho. O que é anteposto? Quer dizer que vem antes do verbo. Se eu tiver 2 núcleos e depois do verbo, obrigatoriamente o verbo fica no plural, tá? Depois a 8. 8. Sujeito composto posposto. Verbo concorda com o núcleo mais próximo ou flexiona-se no plural, concordando com todos os núcleos do sujeito. Agora, o que acontece? Eu tenho o sujeito com 2 núcleos depois do verbo. Então, ou ele vai concordar com o mais próximo, ou vai concordar com todos eles, tá? Cuidem que esse mais próximo pode estar no plural. Daí, logicamente, o verbo fica no plural, tá? Aí, do outro lado, Marcos, o que a gente tem? Muitos estudantes aplaudiram a declaração do diretor. E aí? É o sujeito simples, composto, anteposto ou composto, posposto? É 6, 7 ou 8? Eu acho que é o sujeito simples. É o sujeito simples, isso mesmo. Leia a outra, Marco. Quadros e estatuetas enfeitam o escritório. E agora eu tenho quadros, núcleo, estatuetas, núcleo. Eu tenho sujeito composto. Anteposto ou posposto ao verbo? Posposto? Anteposto. Então, se é anteposto, é 7. Sim. Anteposto, isso. Vai, Marcos, o próximo. Enfeita a sala um quadro e 2 estatuetas. Para eu localizar, eu vou perguntar para o verbo. O que enfeita a sala? Um quadro, O quadro e as 2 estatuetas. As 2 estatuetas. Então, eu tenho mais de um núcleo. Onde que está localizado esse sujeito? Depois do verbo ou antes do verbo? Antes do verbo. Olha só. Enfeita a sala um quadro e 2 estatuetas. Depois. O verbo é enfeita. Ele está depois do verbo. Sim. Concorda? Localizou? Tá. Isso. Então, vamos de novo. Enfeita é o verbo. Enfeita a sala um quadro e 2 estatuetas. Elas estão depois do verbo. Então, qual delas eu vou classificar? Composto anteposto ou composto posposto? Sujeito composto posposto. Posposto, porque ele está depois do verbo, isso mesmo. E aí depois? Discutem pai e mãe sobre o filme que viram.
Vou ajudar vocês de novo. Quem é que discutiu? Pai e O mãe. pai e a mãe. Pai e a mãe. Eles são o sujeito. Eles estão depois do verbo ou antes do verbo? Depois do verbo. Depois do verbo. Então, se está depois do verbo, é 8. Posto. Posto, Ô, exatamente. professora, Oi. consegue repetir fere-me ao limpar a faca? Ferime. Ferime é reflexiva. Eu feri e eu fui ferido e eu provoquei o ferimento. Então, é reflexiva. É 3. É que eu fui lá abrir pra mãe, que ela esqueceu a tag. Tá. É 5 No Aí- chat ali em cima eu tenho o gabarito, tá? Agora, ó, coloquei a outra parte. Oi, Duda, bom te Ok. ver por aqui, querida. Espero que estejas bem, tá bom? Fechou, gente? Essa aí? Tá um pouquinho complexo ainda, né? Mas depois, à medida que vocês forem fazendo o caderno de atividades, vai ficar mais claro. Agora a gente vai para a página 32, na hora de estudo. A Lani. Lani, pode ler para mim. Lani. Página 32, questão 1. A questão? Deixa eu só Ô, botar aqui. professora, tu bota o gabarito ali pra mim, por favor. De qual, meu amor? Da segunda parte. Eu botei, tá ali, ó. Da 6, qual? 7, 8 e 8. Tá ali no chat. Obrigada. Pegou? Posso? Só um pouquinho. Gente, Ok. eu adotei essa maneira de usar o chat como se fosse o quadro. Então, vocês puxem por mim. Quando vocês acharem que precisa responder ali, quando der para pegar na oralidade, beleza. Se não der, avisa, Fábio, põe no chat que eu escrevo ali como se eu estivesse escrevendo no quadro. Pode ser? Como a Cauane falou ali. Eu não peguei. Tá? Agora pode ler, Lani. Número 1. Tá. Leia o texto. Qual é o animal mais estranho do planeta? Existem animais estranhíssimos na natureza, mas poucos são mais bizarros do que o ornitorrinco. Trata-se de um mamífero, mas possui bico de pato e põe ovos. É tão estranho que em 1798, quando o primeiro exemplar empalhado chegou à Inglaterra, os zoológicos o denunciaram como falso. Até as combinações cromossômicas dos ornitorrincos são estranhas. Enquanto os outros mamíferos bastam 2 cromossomos sexuais, XX ou XY, para que determine se são machos ou fêmeas, os ornitorrincos precisam de 10. Professora, eu preciso ler aqui. 10x para uma fêmea. E daí, eu acho que é 5x e 5y para um macho. Joia. Esse texto é da revista Planeta, São Paulo, editora 3, janeiro de 2006. De acordo com o texto, revela-se determinante para comprovar a estranheza do ornitorrinco. Um mamífero que possui bico de pato e põe ovos. O fato de que A. Poucos animais da natureza são mais bizarros que ele. B. Machos e fêmeas de espécies são determinados geneticamente por 10 cromossomos. C. O exemplar empalhado foi denunciado como um animal falso. D. Mamíferos apresentam uma combinação mínima de células sexuais. E. A constituição física desse animal é um motivo de discussão desde o século XVIII. E aí, o que vocês colocaram? Olha, eu coloquei a B. B. Machos e fêmeas da espécie são determinados geneticamente por 10 cromossomos. Isso que revela, né, olha ali, ó. Revela-se determinante para comprovar a estranheza do ornitorrinco. É esse fato. Alguém colocou outro que gostaria que eu explicasse? Joia. Podemos ir adiante?
Agora o texto está dividido de 8 em 8 linhas. Então eu vou chamar 3 alunos, tá? Para ler. Maria Eduarda. Deixa eu ver quem mais. Tá, Maria Eduarda, quem mais candidata aí, gente? Peraí, deixa eu tirar esse formato, então. Eu me candidato, professora. O Luiz e a Sofia, então. Começa pela Maria Eduarda, depois vai para o Luiz e depois para a Sofia, pode ser? Vamos lá. Aqui é uma questão do SESUSC. Pode começar. Professora, Oi. a Maria Eduarda, das 3 perguntou qual que é. Ah, tá, pode ser Medeiros. Ah, tá, então não vai ser a Medeiros, então. Pode ser a Wagner? Maria Eduarda Wagner, pode? Tá, gente, então vai outro aluno, porque senão vai atrasar muito. Vamos Manda o ver. Ian, professora. Manda o Ian. Ian, quem mais? Ian, Luiz e Sofia. Fechou, vamos lá. Pode começar. Pode começar. Você já brincou de colocar uma concha no ouvido e ficar curtindo o barulho do mar, as ondas, a calmaria? Hoje seria bem mais realista se colocar seu iPod no ouvido, no volume máximo. Isso sim, se aproxima do som que o oceano produz para boa parte das criaturas que vivem dentro dele. Por quê? O navio de carga emite pelo estouro das bolhas que seus propulsores criam na água, ruídos de 150 a 195 decibéis. Isso é mais do que uma britadeira, que é 120 decibéis, um iPod no talo, 114 decibéis. Imagina então o barulho produzido por 100 mil caranguejos que cruzam os mares durante o ano inteiro. Qual o problema disso? É que os animais marinhos usam a audição para quase tudo. Para encontrar o lugar de procriação, o parceiro sexual, a comida, e o mar virou uma linha cruzada dos diabos. Cientistas concluíram que a baleia azul está ficando surda. Escuta a distância até de 90% menores do que antes. Já a orca está precisando gritar, produzir cantos mais longos para se fazer ouvir. Outras baleias aparecem mortas nas praias após testes militares com sonares de caça submarino. Seus 235 decibéis causam hemorragia nos ouvidos e nos olhos dos animais. Os oceanos são 70% da superfície do planeta. Em volume, representam muito mais do que isso. E sempre ouvimos como uma vastidão infinita e onipotente. Mas não poderíamos estar mais enganados. Segundo a ONU, os mares estão em ruínas porque pescamos demais, produzimos lixos, gases do efeito estufa e esgoto demais. E bagunçamos os ecossistemas. Pior, nem fazemos ideia do que está acontecendo lá embaixo em consequência disso. Ultimamente, aprendemos a pensar que o oceano está transbordando de tanta água, mas na verdade está acontecendo o contrário. Ele está esvaziando, perdendo vida. Joia. Só pode continuar lendo ainda, amor? Sim. No texto, pode-se observar a presença de 3 perguntas. Você já brincou de colocar uma concha no ouvido e ficar curtindo o barulho da água, as ondas e a calmaria? Por quê? E qual o problema disso? Que função cumprem no texto tais perguntas? Selecione a alternativa que não propunha uma justificativa possível para o emprego. Só um pouquinho. Eu leio a alternativa? Isso, mas daí só um pouquinho. A gente tem que pensar, então, que eu tenho várias possibilidades e apenas uma não se encaixa aqui como resposta, tá? Letraço.
Chamar a atenção do leitor, mostrando-lhe o artigo está sendo direcionado a ele. Sim, né? O autor dialoga com o leitor. A está certa. B. Instigar o leitor à reflexão, resgatando-lhe o conhecimento de mundo. Também está certa. C. C. Introduzir uma abordagem a ser tratada no texto. Sim, concordam? É uma maneira de começar a dialogar com o meu interlocutor. D. Questionar sobre uma situação que vem marcando uma prática com relação aos oceanos. Você brincou de colocar uma concha no ouvido e ficar curtindo? Acho que não, né? Não é uma prática do oceano. E aí? Simular uma interação com o leitor, levando-o a compartilhar da mesma opinião. Sim. Então, a única que não dialoga com essas questões é a letra D. Concordam? Acertaram? Uhum. Joia. Podemos ir adiante? Professora, eu não concordo com a D, professora. Não concorda? Sim, por isso Porque que ela... assim, ó. Não, eu não concordo com a concha. Porque assim, ó, questionar uma situação que vem marcando. Eu acho que ele está se referindo pelo fato do barulho e não pelo negócio da concha. Tá, mas tu acha que... Mas tá perguntando em relação a essas perguntas. Olha lá. Pode-se observar a presença de 3 perguntas. Você já brincou de colocar uma concha no ouvido e ficar curtindo barulho? Por quê? Qual o problema disso? Então, ele até pode trazer questionamentos sobre a situação que vem ocorrendo nos oceanos. Isso aparece no texto. Mas essa pergunta pode ser para chamar a atenção do leitor, instigar o leitor, introduzir uma abordagem, simular uma interação, mas não questionar sobre uma situação que está ocorrendo no ambiente marítimo, entendeu? Entendi, professor. Então, por isso que a D está errada. Ok? Ok. 3. Questão 3, deixa eu ver. Não falei quem que pode ler, né? Deixa eu... Arthur. Pode ser o Arthur? Turma, vamos lá. Outro, então. Rapidinho, gente. Uma candidata aí para um candidato para ler. Eu posso ler, professora. Eu quem? O eu é quem? A Rafa. Vai, Rafa. Vai, amor. 3. Tá. Do texto pode-se depreender que as tartarugas, por exemplo, comem peixe misturados com lixo, enquanto os corais estão ficando pálidos. B. Conhecemos melhor o solo da Lua que o fundo do mar. C. Os navios cargueiros, verdadeiros passageiros clandestinos, são uma ameaça à biodiversidade. D. Os oceanos, pequena parte do nosso planeta, estão virando um gigantesco lixão. E. Uma possível solução para amenizar o declínio dos estoques de pesca é a aquicultura, as fazendas marinhas. Hoje, esse é o setor da indústria alimentícia que mais cresce no mundo. Quando a gente fala em depreender, o que vocês entendem por essa palavra? Pode ser a Rafa, mas pode ser outro aluno também. Se quiserem pesquisar aí, o que é depreender? Depreender, vocês concordam que pode ser retirar algo, retirar uma aprendizagem? Sim, aham. Joia. Então, qual é a alternativa que mostra que a gente tira uma aprendizagem desse texto? Eu coloquei a C. Isso. Os navios cargueiros, verdadeiros passageiros clandestinos, são uma ameaça à biodiversidade. Esse é o principal ensinamento que traz ali o texto. E depois, a partir dele, vem explicando por que essa prática se dá, quais são os malefícios, mas essa é a principal informação, tá bom? Então, é a letra C.
Questão 4. Quem vai ler a questão 4 para mim? Rapidinho. Eu posso ler, professor. Então vai, Luiz. Obrigada. Leia o texto de Paul Horowitz. É isso aí, professora? Horowitz. Eu não sei pronunciar muito bem também, mas vamos lá. Físico da Universidade de Harvard. Harvard, né? Também não sei pronunciar muito bem. Existe vida inteligente fora da Terra. No universo, garantido. Universo? Garantido. Hã? Na nossa galáxia, extremamente provável. Extremamente provável. Porque não encontramos aliens ainda. Talvez nossos equipamentos não tenham sensibilidade suficiente. Ou não sintonizamos o sinal de rádio correto. Super interessante, São Paulo, editora Abril, número 224, Mar. Tendo em vista os argumentos utilizados por Paul Horowitz, pode-se inferir que pode tentar ir direto a resposta, tá, Luiz? Olha só. Os argumentos utilizados pode-se inferir que... O que tu colocou? Revelar suas ideias em uma escala que varia de... Não. É isso mesmo. Em diferentes graus de incerteza. Ele traz várias incertezas em diferentes graus e vai colocando essas incertezas. Ele questiona e traz uma resposta. Bota um questionamento e uma possível resposta. Então é a letra C. Tem alguém que quer que eu explique alguma outra que assinalou? Ou agora quando eu expliquei deu para entender? Então vamos adiante. A questão 5, o texto é bem longo, tá? Eu vou pedir para 2 alunos lerem. Quem são os candidatos? Gente, eu tenho anotado quem está lendo. Isso vai fazer diferença depois lá na minha avaliação, tá? Claro que eu não vou tirar ponto. Eu não vou tirar ponto de quem não pode ler por causa do microfone, é óbvio. Mas aquele que se candidata, pode escrever aqui no chat, então, para não ficar muito barulho. Quem vai querer ler? Eu posso ler, professora. O Marcos, o primeiro. Eu preciso de 4 alunos. E eu também posso. Só escreve no chat porque a professora não consegue identificar a voz. 5 alunos eu quero. O Marcos é o primeiro. Os outros, quem são? Tá. Então, Marcos, Rafa, Bruna, Sofia. Tá, então vamos lá. Começa o Marcos. Engraçado que foram os mesmos que já leram, né, pessoal? Mas vamos lá. O que havia de tão revolucionário na Revolução Francesa? Soberania popular, liberdade civil, igualdade perante a lei. As palavras hoje são ditas com tanta facilidade que somos incapazes de imaginar seu caráter explosivo em 1789. Para os franceses do antigo regime, os homens eram desiguais, e a desigualdade era uma boa coisa, adequada à ordem hierárquica que fora posta na natureza pela própria obra de Deus. A liberdade significava privilégio, isto é, literalmente a lei privada, uma prerrogativa especial para fazer algo negado a outras pessoas. O rei, como fonte de toda a lei, distribuía privilégios, pois havia sido ungido como agente de Deus na terra. Joia. Rafa? Durante todo o século... Ô, Rafa, só tem que ler um pouquinho mais alto, amor. Não sei se tá longe do microfone. Tá bom. Dá pra agora melhor agora? Isso, ótimo. Durante todo o século 23, eu 18. acho. 18. 18, isso. Os filósofos do iluminismo questionaram esse pressuposto, e os panfletistas profissionais conseguiram empanar a aura sagrada da coroa. Contudo, a desmontagem do quadro mental do antigo regime demandou violência iconoclasta, destruidora do mundo, revolucionário. Próximo, Assou. Seria ótimo se pudéssemos associar a revolução exclusiva à declaração
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas ela nasceu na violência e imprimiu seus princípios em um mundo violento. Os conquistadores da Bastilha não se limitaram a destruir um símbolo de despotismo real, entre eles 150 mortos ou feridos no assalto à prisão, quando os sobreviventes apanharam o diretor, cortaram sua cabeça e desfilaram por Paris na ponta de sua lança. Agora é o Luiz. Ok, professor. Como podemos captar esses momentos de loucura? Quando tudo parecia possível e o mundo se afigurava como uma tábula rasa, apagada por uma onda de comoção popular e pronta para ser redesenhada. Parece incrível que um povo inteiro fosse capaz de se levantar e transformar as condições da vida cotidiana. 200 anos de experiências com admiráveis mundos novos tornaram-nos céticos quando ao planejamento social. Retrospectivamente, a revolução pode parecer um prelúdio ao totalitarismo. Outro aluno, por favor, ou aluna, rapidinho. Pode ser a Lani. A Bruna. Bruna, isso. Leia, Bruna, por favor, querida. Tá. Pode ser, mas um excesso de visão histórica retrospectiva pode distorcer o panorama de 1789. Os revolucionários franceses não eram nossos contemporâneos, e eram um conjunto de pessoas não excepcionais em circunstâncias excepcionais. Quando as coisas se desintegraram, eles reagiram a uma necessidade imperiosa de dar-lhes sentido, ordenando a sociedade segundo novos princípios. Esses princípios ainda permanecem como uma denúncia da tirania e da injustiça. Afinal, em que estava empenhada a Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Joia. Então aí é um trecho, O Beijo de L'amour. Não sei pronunciar. Mídia, Cultura e Revolução, São Paulo. Pode continuar lendo, Bruna. Assinale a alternativa que contém a correta passagem de um segmento que ocorre em voz passiva no texto para a voz ativa. Qual é o segmento que passa da voz passiva para a voz ativa? É a B? B. Eu botei A. B. Que a própria obra de Deus pusera na natureza. Ou seja, a obra pôs na natureza. Então, ela estava na voz passiva e passou para ativa. Passagem de um segmento na voz passiva para ativa. É a B. Ô professora. Não podia ser também. Dizemos as palavras hoje com tanta dificuldade, mas ela, desde o começo, já está na ativa. Sim. E ali tinha que ser uma que estava na passiva e passou para ativa. Por isso que não pode ser A. Deu para entender? Deu para entender, professor. Joia. Vamos para 6. Quem é que pode ler a 6 para mim? Vamos lá. Anda, gente, vamos lá. Que coisa. Eu posso ler, professora? É a Cauane? É a Amable. Amable, vai lá, Amable. Vamos, meu amor. Pode ler. 6. Considere as afirmações acerca do emprego que tem de tempos verbais no texto apresentado na questão anterior. 1. O emprego do pretérito imperfeito ao longo do primeiro parágrafo dá aos eventos narrados um caráter de continuidade, estabelecendo as características do antigo regime como um pano de fundo. Só um pouquinho. 2. Só um pouquinho. Lembra que o pretérito imperfeito é aquele pretérito que não foi encerrado, durou um certo tempo. Lá no primeiro parágrafo, tem verbos no pretérito imperfeito? Tem. Dá a ideia de continuidade? Sim. Então a 1 está correta. Continuando. 2. O emprego do pretérito perfeito no segundo parágrafo expressa fatos passados não concluídos.
Não, gente. Pretérito perfeito é um fato passado e concluído. Então, está errado. Não assinala 2. 3. 3. O emprego do pretérito da forma subjuntiva que ocorre em seria ótimo se pudéssemos associar à revolução exclusivamente à declaração dos direitos do homem e do cidadão. É exigido por sua relação com o futuro do pretérito do indicativo. Seria. Isso, que é o verbo correlativo, né? Então, se pudéssemos é subjuntivo. Que é exigido pela relação com o futuro do pretérito. Se pudéssemos, seria. Certinho. A 3 está certa. Então, seria a letra D, a 1 e 3. Lembraram da correlação dos tempos verbais? Vai ter revisão lá no caderno de atividades e fala sobre isso. Quando eu uso um determinado verbo, eu só posso usar um determinado tempo verbal. Só estava vendo ali no chat, mas já conseguiram responder, né? Fechou, então? Alguém tem dúvida? Vamos para 7. Não. Oi. Nenhuma dúvida, professor. Então tá. Vamos para a questão 7, então. Quem vai ler? Eu leio, professor. Vamos lá, Luiz. Considere a correlação dos tempos verbais e use a forma verbal adequada para completar as lacunas. A. Caso ele venha, nós iremos... É isso? Iremos ao Ao museu. museu? Isso mesmo, iremos. Alguém já Torço respondeu para ali que no chat. Letra A, iremos. Escrevam ali. B, Luiz. Só copiei aqui. Torço para que Maria alcance bons resultados na prova. Isso mesmo, alcance. Que Só ela deixa eu copiar alcance, aqui. certo. C, escrevam lá também. Nós teríamos ganhado a rifa se tivéssemos escolhido o número 10. Isso mesmo, tivéssemos escolhido. Tem acento no primeiro E, é com 2 S o tivéssemos, né? Tivéssemos escolhidos. Se alguém puder escrever ali também. Letra C, tivéssemos escolhido. Letra D. Ficarei feliz se conseguir ingresso para o... Hã? É isso mesmo. Ficarei feliz se conseguir ingresso para o espetáculo. Letra D, conseguir. Alguém escreve ali para mim. Letra D, conseguir. E. João o auxiliaria se você lhe pedisse ajuda. Pedisse. A letra E, desculpa, é pedisse. Então ficou A, iremos. B, alcance. C, tivéssemos escolhido. D, conseguir. E E, pedisse. E aí, pedisse. Ótimo, fechou. Obrigada, Rafa. Lani também. Joia. Podemos ir para 8? Como eu já falei para vocês, como nós somos falantes nativos, essa correlação verbal, às vezes ela é automática. Claro, tem alguns que a gente tem que cuidar e tentar entender por que funciona assim também. Se é uma hipótese, eu tenho que usar determinado verbo correlativo. Se é uma afirmação, eu vou usar um outro verbo, né? 8. Preencha. Posso ler. Luiz, eu vou pedir para outro aluno ler, porque eu tô achando assim desaforo, sempre os mesmos. Ok. Pedro. Posso ler, professora? Tem o Pedro? Tem Pedro? É eu, professor, eu. Então vamos lá, Pedro. Para em qual questão, não, professor? Eu estava fazendo as outras questões. 8. Preencha as lacunas com as flexões adequadas do verbo receber. Ficaremos tranquilos quando?
Recebermos. Recebermos, isso. Notícias. Notícias Isso. deles. 2. Ficaríamos tranquilos quando? Pode responder, Luiz. Ficaríamos. Recebermos. Ficaríamos tranquilos quando recebemos, não. Não. Recebíamos. Recebêssemos. Notícia deles. Isso, então seria a letra E. Ficaremos tranquilos quando recebermos e ficaríamos tranquilos quando recebêssemos. Cuidem com isso aí, tá? Resposta. Já colocaram ali no chat? Letra E. Ô, professora. Oi. O recebêssemos é por causa do ficaríamos, né? Uhum. É uma possibilidade. Okay. É subjuntivo. Então, ficaríamos, apesar de ser indicativo, mas não é algo certo, é uma possibilidade. O indicativo também pode indicar possibilidade. Então, quando o meu indicativo indicar possibilidade, o verbo correlativo tem que ser o subjuntivo. Por isso, receber. Entendi. Tá? Questão 9. Vou chamar outra aluna aqui. Beleza. Obrigada, tá? Nada pra você. Cauane. Professora. Oi? Ela mandou no chat que ia sair da sala. Ah, é? Tá. É. Tá, depois eu dou uma olhadinha ali. Ela deve ter justificado. Matheus. Matheus. Tá, vamos para outro então, gente. MD, quem é? Não consigo ver o nome. Quem? Gente, alguém que se candidata a ler, por favor? Eu me candidato, professor. Ô, professora. MD, o Manuel. Manuel, então leia, Manuel. Obrigada. Vamos, Manuel. Espera aí. É a 10? A 9. Tá. CLC. Todos saberão que mentiu no depoimento. Contradizer. A. Nessa frase, o verbo saberão está no futuro do presente do indicativo. Tempo verbal que expressa uma ação certa ainda a ser feita. Em que tempo o verbo contradizer deve ser conjugado para garantir que o período tenha lógica. E aí? Chegou a responder? Eu coloquei contradizer, infinitivo. Como? Eu coloquei no infinitivo, contradizer mesmo. Não, não é no infinitivo. Quem pode responder essa? Aguenta aí que tu vai ler a outra, tá, Manuel? Deve ser conjugado em que tempo, gente? Em que modo? É presente do indicativo? Não. Futuro do subjuntivo, olha lá. O verbo saberão está no futuro do presente indicativo, que expressa uma ação certa. Em que tempo o verbo contradizer deve ser conjugado? Futuro do subjuntivo. Se ele se contradizer, não. Se ele se contradissesse. Se contradizer, desculpa. Se ele se contradizer. É porque esse verbo é irregular, né? Todos saberão que mentiu no depoimento. Que eu acho que já é a resposta da B, né? Leia B. Considerando sua resposta ao item A,
Qual das flexões a seguir preenche corretamente a lacuna? Aí é o contradizer, tá? Lembrando que o verbo contradizer, ele é derivado de dizer, tá? Então, disser, contradizer. Fechou? Fechou. E daí, vamos para as últimas questões aqui. Questão 10. Um candidato aí que não tenha lido ainda. Rapidinho. Eu leio. Eu posso? Tá, só que ali, a 9b eu vou arrumar ali, ó. 9b, peraí. Não é contradizer? É contradizer, é. Ah, é com um Z? Não, Zé. 2 S, assim, ó. Contradizer. Mas obrigada, Rafa, tá? Isso, contradizer. É do subjuntivo, né? É porque não tem letra A, B e C, né? Se for de cima para baixo é B, A, B. Se for olhar assim, A, B, C. Aqui tá aqui embaixo. Tá? Não, professora. Oi? Ali na 9A. É futuro do presente do subjuntivo, né? Isso. Deixa eu conferir aqui. Futuro do subjuntivo, isso mesmo. Ah, tá? Vamos à questão 10 agora. Quem vai ler? Rapidinho, que a nossa aula está terminando. Questão 10, gente. Posso ler, professora? Esse eu é quem? Gustavo. Joia, Gustavo. Pode ler, querido. Tá. A correlação verbal está correta em: se você não interferisse, ela faria o trabalho sozinha. Também está correta em... Qual que você quer? Ah, tá. Eu botei a C. C. Se você não tivesse interferido, ele teria feito o trabalho sozinho. Vamos tentar arrumar as outras. Ó, a A tá errada. Se você não interferir, ele fazia o trabalho sozinho. Como é que ficaria ele? Ele fará. Se você não intervir, ele fará. Isso mesmo. B. Se você não intervir, ele faria o trabalho sozinho. Se você não intervir, ele fará o trabalho sozinho, né? Ah, tá. Daí todas elas são iguais, né? Uhum. Depois a D. Olha só. Oi. Ali na B podia mudar para interferisse, né? Se você não interferisse, daí? É. Daí daria. Se você não interferisse, aí não muda o segundo verbo. Ele faria o trabalho sozinho. É isso mesmo. Daí depois a D. O que a gente podia arrumar ali? Se você não interferir, ele haveria de fazer o trabalho sozinho. Se você não interferisse, né? Ele haveria de fazer. E na E, se você não tivesse interferido, ele faria o trabalho sozinho. É meio que automático, né? Não sei se vocês conseguem ver. Gente, agora essa parte aqui é bem importante, tá? 11, vamos lá. Vamos lá, um candidato rapidinho, falta um pouco. Quem é o eu? Diga o nome. Ian. Vamos lá, Ian. Ótimo. Lê a plaga a seguir. Aluga-se apartamentos. Esse texto apresenta um desvio de concordância em relação à norma padrão. Para que fique em consonância com ela, que alteração deve ser feita? Justifica o porquê dessa alteração. Então, o bom é que já diz que está errado, tá? Então, que alteração deveria ser feita? Ali, alugam-se apartamentos. Alugam-se, porque é mais de um apartamento. Lembrando que anotem aí, verbo transitivo direto, mais o ser, eu preciso ver o que vem depois dele. Se a palavra que vier após esse ser estiver no plural, o verbo vai ser flexionado. Tá? Isso quer dizer que está na voz passiva. Ok? Ok. Então, fica alugam-se apartamentos. 12ª, quem vai ler? Eu posso ler, professor. Eu quem? Eduardo. Luiz, vamos ver outro aluno. Luiz, te agradeço, mas eu quero os outros participando também. Senão eu não consigo nem ver se estão acompanhando a aula. Eu posso ler, professora? Vamos lá, quem é? Amable. Vamos lá, Amable.
12. Leia a seguir a primeira estrofe do poema Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas úmidas se fez a espuma, e das mãos apalmadas fez-se o espanto. Joia. Moraes, Vinícius, Sonetos de Separação. Isso, é espalmadas, né? Ah, tá, desculpa. Observe o uso da voz passiva cinética no primeiro... Sintética. Sintética, no primeiro, terceiro e quarto verso dessa estrofe. Ao optar pelo uso desse recurso linguístico, que elemento o poeta busca destacar o sujeito paciente ou o momento doloroso da separação? E aí, o que vocês acham? Ele está tentando destacar o sujeito que recebeu a ação ou o momento? Uma ação? Isso, busca enfatizar o processo, que é o elemento de maior destaque no texto. A ação. Cadê meu lápis? Oi? É que eu perdi meu lápis. Ah. Fechou, então? Professora, Oi? você pode só repetir a 11 que eu não consegui pegar? A 11? Tá, eu vou botar aqui no chat, né? Ah, tá, obrigada. Alugam-se apartamentos. Achei meu lápis. 11. Vou colocar a explicação aqui para vocês, tá? Deu? Sim, obrigada, professora. Nada, amor. E aí, 13ª. Rapidinho, vamos lá. Tá quase acabando, já vai acabar, ó. Vai ficar, então, só 13ª, 14ª para corrigir na próxima aula, porque eu preciso que vocês se despeçam ali. E anotem aí, por favor, tá? Caderno de atividades. Caderno de atividades. Vocês vão fazer... Ó, começa lá na página 2, que tem uma revisão bem importante ali. Página 2 e 3, o caderno de atividades é revisão. Vão escrevendo ali no chat para mim. E vocês vão fazer o exercício da página 4 até a página 10. Ai, Fábio, é muita coisa. É bastante coisa, gente, mas vocês vão ter uma semana para fazer. Não esqueça que tem o final de semana. E aí, assim, ó. Ah, Fábio, tu vais corrigir todos esses exercícios na próxima aula? Não vai dar tempo, tá, amores? Então, a gente vai pegar essa lista de exercícios, ver o que é mais importante, o que vocês têm mais dúvida. Depois de eu dar o gabarito, vocês vão dizer, ah, professora, 10 eu não entendi. Resolve aí a 10, tá? E a gente vai resolver as questões principais para vocês depois resolverem o meu exercício avaliativo. Tá certo?